Ministro dos governos Lula e Dilma, Antônio Palocci, confirmou à Polícia Federal que o PT utilizou a Petrobras para arrecadar recursos ilícitos. Segundo Palocci, houve corrupção em toda a estrutura da legenda e das lideranças do partido. As declarações foram dadas em delação premiada, que teve parte do sigilo derrubada pelo juiz Sérgio Moro. Antônio Palocci já havia tentado, sem sucesso, fechar acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal. Após a tentativa frustrada, o ex-ministro dos governos Lula e Dilma Rousseff procurou a Polícia Federal. A delação fechada com a PF foi homologada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. No documento, que teve parte do sigilo derrubada pelo juiz Sérgio Moro nesta segunda-feira, Palocci é taxativo em acusar de corruptos o Partido dos Trabalhadores e os governos Lula e Dilma. Segundo o ex-ministro, o loteamento de cargos na Petrobras era utilizado para fins de arrecadação de recursos para o financiamento de campanha. Palocci disse ainda que o partido era dividido em 2 grupos com visões diferentes das ações de governo e que houve desonestidade em toda a estrutura e lideranças do PT. Palocci afirmou ainda que Lula indicou Renato Duque para a diretoria da Petrobras a pedido de empresários que tinham relacionamento com o ex-ministro José Dirceu. Com isso, houve posicionamento de importante peça da operação financeira do PT junto à Petrobras. No depoimento à Polícia Federal, o ex-ministro afirma que as indicações na diretoria da Petrobras também eram usadas para resolver problemas políticos e manter a base aliada. De acordo com ele, Lula teria indicado Paulo Roberto Costa para a estatal para agradar o Partido Progressista e que isso também visava garantir espaço para ilicitudes, como atos de corrupção. Antônio Palocci narrou ainda uma reunião que teve em 2007 com Lula. O encontro ocorreu logo após a reeleição do petista. Então, deputado federal, Palocci foi chamado aqui, ao Palácio da Alvorada, em ambiente reservado no 1º andar. Aparentando estar irritado, Lula disse que havia tomado conhecimento dos atos ilegais de Renato Duque e Paulo Roberto Costa e queria saber se era verdade e quem era o responsável pelas indicações. O ex-ministro teria lembrado Lula que o próprio ex-presidente havia indicado os dois e que eles estariam agindo de acordo com o que havia sido estabelecido por PT e PP. Para o ex-ministro, Lula estava apenas fazendo um teste para saber se Palocci acreditava na versão de que ele não sabia. Além disso, após o diálogo, o ex-presidente não teria tomado nenhuma providência. O MDB também foi contemplado. Jorge Zelada teria sido indicado a pedido de caciques do partido, como o atual presidente da República, Michel Temer, e o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Antônio Palocci afirma ainda que com a descoberta do pré-sal, a situação foi intensificada, já que Lula começou a ter sonhos mirabolantes. Ele afirma que o governo vislumbrava um país riquíssimo e com a real possibilidade de eleger o programa de governo 4 ou 5 vezes. E os empresários estavam ansiosos para ganhar dinheiro com a descoberta, que inclusive participou de reunião no início de 2010 na biblioteca do Palácio da Alvorada, com a presença de Lula, Dilma e José Sérgio Gabrielli, então presidente da Petrobras. O ex-presidente da República foi expresso ao solicitar que fosse encomendada a construção de sondas para garantir o futuro político do país e do Partido dos Trabalhadores com a eleição de Dilma Rousseff. Palocci também citou outras formas de corrupção cometidas durante os governos do PT, como a venda de emendas parlamentares dentro de medidas provisórias. As emendas são alterações que deputados e senadores fazem ao texto original da lei. Em troca de dinheiro, parlamentares faziam sugestões que beneficiariam empresas. Segundo Antônio Palocci, 900 das 1.000 medidas provisórias editadas dentro das gestões do PT tiveram pagamento de propina. O ex-ministro também acusou o Partido dos Trabalhadores de abrir contas no exterior em nome de outras pessoas para o recebimento de recursos ilícitos. Antônio Palocci também explicou que, para dar uma cara de legalidade aos atos, muitos dos acordos de pagamento de propinas com as empresas eram feitos em troca de doações eleitorais de campanha. Os acertos eram realizados fora do período eleitoral, mas os pagamentos durante as campanhas. Palocci afirmou que a maior parte das doações registradas junto ao Tribunal Superior Eleitoral tem origem ilícita e que nas campanhas de Dilma Rousseff foram usados 600 milhões de reais em 2010 e 800 milhões em 2014, bem acima do teto permitido pela Justiça. Pelo acordo de colaboração, se comprovar tudo o que delatou, Palocci, que está preso em Curitiba desde 2016, poderá ter redução da pena, além de outros benefícios. Além disso, ele se comprometeu a pagar uma multa de 37,5 milhões de reais.
Em nota, a defesa do ex-presidente Lula critica a retirada do sigilo pelo juiz Sérgio Moro. Para os advogados, isso reforça o caráter político dos processos e a condenação injusta de Lula. Lembram ainda que a delação de Antônio Palocci foi rejeitada pelo Ministério Público e posteriormente fechada com a Polícia Federal. E acusam o ex-ministro de ter mentido mais de uma vez. A ex-presidente Dilma também critica Sérgio Moro, chama Palocci de mentiroso e desqualifica a delação. Moro ainda foi criticado pelo PT. O Partido dos Trabalhadores chama as declarações de Palocci de mentirosas. O presidente Michel Temer diz que não teve participação na indicação de Jorge Zelada, que teria sido feita pelo MDB de Minas. O partido informou que não iria se pronunciar. A Petrobras se disse vítima dos atos desvendados pela Operação Lava Jato e que colabora com as investigações. Procurados, os advogados de Eduardo Cunha, Paulo Roberto Costa e Jorge Zelada não se posicionaram. Nós não conseguimos contato com a defesa de José Sérgio Gabrielli, Renato Duque e do Partido Progressista. A delação de Palocci é gravíssima. Bate na alma, no âmago do PT e atinge frontalmente o ex-presidente Lula, que tinha uma relação de confiança extrema com o ex-ministro. Certamente, a candidatura petista de Fernando Haddad não sairá ilesa nesse episódio. Aliás, a entrevista proibida de Lula a Mônica Bergamo da Folha permite ao ex-presidente responder a fundo a essas acusações colocadas por Palocci. Esse episódio da entrevista permitida, proibida e agora permitida revela mais uma trombada, triste, infeliz trombada dentro do STF.